Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu estou recebendo um convidado ilustre, meu amigo, meu orientador, Bruno Grégio, educador físico aqui da cidade de Brodowski e também nutricionista. Bruno, seja bem-vindo ao Valente Cast. Sinta-se em casa. Nós estamos aqui para bater um papo legal, para conversar mostrar para as pessoas tudo aquilo que você traz para o nosso município de Brodowski. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo. Eu até o considero um grande empreendedor. E parabenizá-lo também pela família que você tem, seus pais, sua mãe, seus irmãos. E seja bem-vindo ao Valente Cast. Agradeço bastante o convite aí, né? Vamos falar algumas coisas sobre nutrição, exercício. O que você tiver de pergunta aí também, você pode fazer que a gente vai estar respondendo. Ô Bruno, você formou-se em educação física, né? E aí depois você buscou um outro caminho também que é no mesmo segmento, vamos dizer assim, né? Conta um pouquinho dessa história sua, como que foi essa passagem da juventude da questão adulta e escolher a questão da educação física. Seus pais têm academia aqui na cidade, a Flippers, uma academia muito bem renomada, a maior academia aqui da cidade, né? E com certeza isso também vogou muito na questão das suas escolhas. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós dessa sua história, fazendo para quem está nos assistindo conhecer um pouquinho mais o Bruno. Sim. Então, é o seguinte, né? Desde pequeno eu nasci na academia, na verdade, né? Então eu fui criado dentro da academia. Então quase impossível não ter escolhido a educação física como profissão, como primeira profissão, né? Então sempre brincava na academia já. Quando era adolescente eu gostava de treinar, né? Então eu resolvi fazer nutrição, na verdade, a educação física por conta que eu gostava de treinar, né? Posteriormente ali eu fiquei atendendo em sala, né? Comecei a dar aula de personal também. A gente começou a mudar bastante a academia, né? Eu acho que assim, fiz curso de gestão de academia, fiz outros cursos voltados na área assim da educação física mesmo, para a gente conseguir crescer a nossa empresa, né? Eu, o Leandro também, né? Minha mãe, que sempre ficou ali. Só que por um probleminha na coluna, eu acho que isso daí ninguém quase sabe. Tem uma fratura na coluna, né? Então, assim, ficava em pé ali basicamente o dia todo, né? Na academia, pegando peso. O professor tradicionalzão de academia ali, né? E isso estava me ferrando um pouco, né? Chegava à noite, tinha muita dor na coluna, né? E tudo mais. E eu resolvi partir para uma área que eu poderia ficar mais sentado, né? Igual a do consultório. Então, aí depois de um ano ali que eu formei em educação física, eu resolvi partir para nutrição, né? Mas nunca deixei de, às vezes, fazer curso relacionado à área da educação física, porque, querendo ou não, as duas se completam muito, né? Igual eu disse, uma complementa a outra e está no mesmo segmento, né? Exatamente. Assim. Então, assim, basicamente, o que eu tenho hoje de paciente na nutrição, né? Creio eu que é porque eu me esforcei bastante na educação física também, então eu já era mais conhecido, né, na área. Então, isso facilitou bastante, né, para eu conseguir bastante paciente, né? Então, hoje eu ainda continuo estudando algumas coisas da educação física, mas a minha principal área, assim, hoje, o que eu atuo mesmo é na nutrição, né? Eu sou suspeito em falar do Bruno, porque esse gordinho aqui... é paciente. Acompanhamento com ele, também estou presente lá na academia diariamente, de vez em quando a gente foge um pouquinho, né? Eu até brinco lá com o pessoal da academia, quem fala que gosta lá de fazer exercício, eu acho que está mentindo. Exato. Mas é necessário para a nossa saúde, para a nossa saúde mental também. Eu acho importantíssimo a gente tirar esse tempo aí para a gente cuidar de nós mesmos. Eu percebo bastante, Bruno, que na área de nutrição lá dentro da academia, você é fantástico. Tem bastante jovens com você me corrige se eu estiver errado. Sim, mas tem bastante. Eu percebo que a nova geração, os jovens aí, você está acompanhando praticamente quase todos aí. Fala um pouquinho dos seus clientes e tudo mais. Né? A maior parte dos meus clientes, eles são voltados são pessoas que treinam, né? Então, são pessoas ali que estão fazendo alguma atividade física, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar massa muscular, né? Então, o meu maior público é esse. Eu não atendo geralmente criança, né? E não atendo também idoso, né? Então, a minha área de enfoque é essa.
Porque não adianta também, é igual médico, né? Tem médico ali que é ortopedista, tem médico que é cardiologista, não adianta a gente ficar fugindo, né? Ramificando muito, porque eu não vou conseguir atender todo mundo, né? Então, meu enfoque mesmo é para exercício físico. A garotada aí que quer ganhar massa muscular, quer emagrecer, vai no consultório, né? Mas eu vejo muita gente também acima de 40, ali, 45, 50 anos, que está buscando se cuidar também, né? E está buscando ter uma saúde melhor, ter uma estética melhor também, né? E por aí vai. Então, meu papel fundamental ali é basicamente passar, né, esse conhecimento para essa galera, não ficar engessado só no papel, né, de plano alimentar, é realmente ensinar o pessoal sobre alimentação, tá? Então, não adianta, às vezes, eu ficar ali, nossa, só segue isso daqui e acabou. Não, a pessoa tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Eu acho que o maior sucesso, assim, hoje, que eu estou vendo em relação ao consultório, é de passar uma coisa que a pessoa realmente consegue seguir. Porque não adianta eu posso passar a melhor dieta do mundo, né? Passar uma dieta que é 100% boa do ponto de vista nutricional. Se você não fizer, cara, não vai adiantar, entendeu? Então, você tem que ser uma coisa que tem que estar na tua rotina, tem que ser uma coisa porque você principalmente, tipo assim, você tem muito serviço, você tem filho, tem esposa. Então não adianta chegar ali, não, Renan, você vai ter que fazer desse jeito aqui, porque senão você não vai ter resultado. Não, cara, eu tenho que adequar esse plano alimentar na sua rotina, né? E é justamente isso que eu percebo, além da questão da rotina também, às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de fazer uma educação alimentar, um acompanhamento alimentar, porque eu quero perder massa gorda, quero ganhar massa magra, mas eu gosto de comer macarrão, ou senão eu falo assim, eu gosto de tomar uma cervejinha à tarde. Então, esse seu trabalho voga bastante isso que eu percebo. Não é aquele nutricionista que sai cortando tudo, aí durante aquele período, por exemplo, de 60 dias que a pessoa está animada, ele segue certinho. Aí depois de 60 dias, tudo que ele fez se perdeu por água abaixo. Sim. Então, eu acho muito legal esse seu trabalho, e isso eu sou prova disso, nesse sentido de que a constância ela fica gostosa. Então não fica uma coisa que você acha ruim de seguir, ou que vai ser um tédio, ou que você fala, nossa, que saco, vou ter que acordar agora e comer aquilo lá que eu não gosto. Sim. Então isso você está de parabéns, isso eu sou prova disso, viu, pessoal que nos acompanha. Então o Bruno realmente ele adapta para cada pessoa, né, Bruno? Tem que ser individual, né? Tem que ser individual. Não adianta eu pegar a mesma dieta ali, que tem muito nutri, às vezes, que pega dietinha de gaveta, né? Chega lá, faz isso daqui, para todo mundo a mesma coisa, né? E não adianta, cara. Você é uma pessoa, às vezes para outra pessoa tem que passar uma coisa completamente diferente, por mais que às vezes os alimentos sejam parecidos, né? Eu não gosto de sair do básico, né? Do arroz e feijão ali, né? Tem que ser o basicão, porque isso aí geralmente a pessoa consegue adequar na rotina dela e consegue realmente ter um resultado melhor. Uma outra coisa que eu queria abordar com você, que eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Algum tempo atrás, eu pensava que para eu emagrecer ou chegar ao porte físico que eu gostaria, vamos dizer assim, eu teria que ficar sem comer, por exemplo. Eu vou ficar sem comer lá que eu vou emagrecer. E você me mostrou, e é uma das suas teorias, eu gostaria que você falasse isso, que na verdade ficar sem comer eu estou mais perdendo na questão de saúde, de ganho de massa e tudo mais, do que ganhando. Então eu achava que era uma vantagem e na verdade você me provou que não é. Que é ao contrário, que a gente tem que comer para poder emagrecer e perder aquela massa gorda e ganhar a massa magra. Então fala um pouquinho disso para as pessoas, que eu acho que essa dúvida que eu tinha lá atrás, agora eu não tenho mais, muitas pessoas ainda têm. Perfeito. Seguinte, para a pessoa conseguir emagrecer, primeiro ponto, déficit calórico. Então, você precisa estar gastando mais calorias do que você está ingerindo, né? Só que muitas vezes as pessoas confundem esse déficit calórico com uma dieta extremamente restrita, né? Onde você não vai poder comer nada, que você tem que cortar arroz e feijão, você tem que cortar tudo e comer só salada, né? E às vezes, essa quantidade calórica que a pessoa consome acaba sendo menor do que ela gasta até para se manter vivo, né? Então você tem a sua taxa metabólica basal ali, que é o que você gasta por dia ali para te manter vivo, né? Então teu corpo, para ele te manter em pé, ele gasta calorias. Se você consumir menos que isso, às vezes o teu corpo não vai entender isso como uma estratégia de emagrecimento. Ele vai entender isso como uma estratégia de sobrevivência. Então, basicamente, ao invés de você estar emagrecendo, né, que você está cortando tudo, às vezes vai ser o contrário, né? Você libera muito hormônio que chama cortisol, que é o hormônio de estresse, né?
E às vezes ele acaba acumulando mais gordura, principalmente na região central do corpo. Então, às vezes, aquela desvantagem, né? Você às vezes perde o peso, só que você não está perdendo um peso de forma saudável, você está perdendo massa magra. E isso vai influenciar diretamente no seu metabolismo também, entendeu? Então, basicamente, ficar sem comer não é a estratégia mais interessante. Uma que você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais ansioso, teu dia não vai render. Você tem outros afazeres do dia para completar, né? Então, basicamente, tirar alimento não é a maior vantagem que a gente vê em relação a emagrecimento. Você precisa consumir uma quantidade calórica certa que esteja de acordo com aquilo que você vai estar em déficit calórico, entendeu? Eu percebo muito assim também, que é um testemunho meu, acredito que bastante gente que faz um acompanhamento também sente isso. É lógico que na correria do dia a dia, tem dias que a gente não consegue seguir aquele protocolo, vamos dizer assim, né? E aí acaba pulando alguma outra alimentação. Mas eu percebo muito que na semana que a gente segue certinho, um pré-treino, café da manhã depois do treino, come uma fruta lá 10 horas, depois almoça certinho, pesando a comida. Se você fizer isso durante uma semana, o corpo físico, a mente, a disposição, ela muda completamente. Isso é natural do ser humano, isso que é o que você acabou de falar, né? Que o corpo sente de fato, né? Porque pra você ter ideia, cara, o cérebro, principalmente, ele usa energia como fonte de carboidrato, né? Então, a fonte que rega seu cérebro aí para funcionar é carboidrato. Então, a pessoa que geralmente corta o carboidrato, cara, ela tem dor de cabeça, ela fica mais estressada, mais ansiosa. E, às vezes, esse estresse e ansiedade, ele acaba fazendo com que você procure coisas mais gostosas e prazerosas, né? Aí é onde você ataca um doce, você ataca uma bolacha, você ataca outras coisas. Então, geralmente, muita gente chega no consultório com uma vontade absurda de comer doce, né? E aí eu costumo falar, teu dia geralmente não está compatível, aquilo que você está comendo, né? E geralmente você acaba descontando isso no doce. Então, o que eu faço? Eu ajusto a quantidade calórica. Geralmente eu deixo ali ainda um docinho, porque a pessoa, às vezes ela necessita, né? Às vezes o paladar infantil dela, ela sempre foi acostumada a comer doce na infância, né? E tudo mais. Então eu ajusto certinho a quantidade calórica para que ela tenha esse doce, mas geralmente, quando eu ajusto tudo isso, a pessoa ela diminui a vontade de doce. Naturalmente ela já solta o... Exatamente. E tudo que é proibido, geralmente a pessoa quer, né? Aí você libera, geralmente a pessoa já não... É isso que é o gostoso de fazer o acompanhamento com o Bruno, pessoal, quem está nos acompanhando, é justamente isso, né? Poder comer um chocolate que eu necessito do chocolate após as refeições, ou poder, às vezes, uma vez ou duas na semana, poder comer um macarrão com a família, sair para comer uma pizza, também tomar uma cervejinha e ainda assim a gente ter o resultado no final do mês, que é o mais importante para quem está acompanhando e é satisfatório, né? Então, nada melhor do que você fazer um acompanhamento, ir lá, batalhar na academia, correr e chegar lá no final do mês e nas medições a gente vê que realmente o resultado está dando certo. Isso, realmente deu diferença. E tem alguma história que você possa contar para nós de algum aluno que, às vezes, o próprio aluno assim, não acreditava naquilo que você fez a pessoa acreditar e você comprovou que deu certo? Sim, sim. Cara, tive um caso agora há pouco com uma paciente que ela sempre fazia dieta restrita, né? Para ela, o ideal mesmo de emagrecer era ficar sem comer, né? E ela treinava 2 vezes na semana com o personal, né? O personal que estava na academia mesmo. E a gente conversando, né, durante a consulta ali, eu passei uma quantidade de comida que ela falou, não, mas não é possível, eu vou comer muito, né? E aí ela a gente acabou conversando, incrementamos também um cardio na rotina dela ali, então todo dia agora ela está fazendo ou esteira, ou bike, ou elíptico, né? E, cara, em basicamente 2 meses ela perdeu 8 quilos, né? E ela chegou e comentou comigo, nossa, nunca perdi esse tanto de peso em tão pouco tempo, né? E comendo do jeito que eu tô comendo. E não sofrendo, E não sofrendo. E é engraçado porque assim, toda vez que eu ia no nutricionista, eu tinha que cortar cerveja, tinha que cortar isso, tinha que cortar aquilo. E eu liberei a cerveja para ela, né? Para quem é meu paciente sabe que eu gosto de passar as ultra lá, que são menos calóricas, né? E tudo mais. E eu liberei isso para ela. Às vezes ela tá num churrasco, alguma coisa, tá tomando a cervejinha dela, né? Durante o final de semana e tudo mais. E mesmo assim, cara, tendo um resultado. Então ela perdeu já 10,5 centímetros de abdômen aí, basicamente, em 2 meses só. Então ela ficou surpresa, né? Porque ela achou que, nossa, comendo esse tanto aqui não vai rolar, né? Exatamente. Mas ela conseguiu ter bastante resultado. E isso é satisfatório, tanto para você, né, que é o profissional da área, que comprova aquilo que você estudou e acredita,
e também para o paciente. Isso é fantástico. Exato. Ô Bruno, a questão, igual eu disse lá, a questão da gente ficar sem comer, né? Uhum. Era o que eu antes acreditava, antes de conhecer você, de estudar um pouco melhor esse assunto. Mas a questão do jejum. O jejum, eles falam até em jejum intermitente. Você que é o profissional da área pode até me explicar melhor. O jejum, ou não sei se existe diferença de jejum ou jejum intermitente. Uhum. Ele é saudável para a nossa saúde? Ele é bem-vindo? Ele junto, o jejum intermitente, por exemplo, junto com uma alimentação saudável e orientada, é saudável, não é? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Vai basicamente, entra naquela história, né? Geralmente a galera quer fazer o jejum para emagrecer, né? Então eles acham que fazendo jejum vai ter um emagrecimento mais rápido, né? Ou maior. Só que aquele esquema, para emagrecer você precisa de déficit calórico. Então vamos supor que você fique aí 12 horas em jejum, né? E aí posteriormente a isso você vai consumir uma quantidade calórica, basicamente, que você consumiu a mais do que você deveria. Aquele jejum não adiantou nada. Entendeu? Ah, tá. Então, tipo assim, não adianta você ficar em jejum se você estiver consumindo uma quantidade calórica maior do que aquilo que você necessita, né? E aí entra... Às vezes eu fico lá de jejum, por exemplo, das 9 da noite, que foi minha última refeição, por exemplo, e vou comer, às vezes passa até o almoço, vou comer de novo só no jantar. Se no meu jantar eu comer mais do que a minha caloria estabilizada do dia for, de nada adiantou o jejum. Adiantou, exatamente. E às vezes até pior, né? Porque geralmente quando você fica em jejum, você libera hormônios catabólicos, né? Que são de perda. Então, geralmente, a pessoa que quer ganhar massa magra junto, fazer o jejum não é tão interessante. Porque geralmente você acaba perdendo massa muscular durante esse processo. Então, o mais importante, às vezes, é deixar o déficit calórico mesmo, com uma quantidade legal ali, né? Às vezes a pessoa quer ganhar massa, ela precisa comer até mais do que ela está gastando, né? Para ter um bom ganho de massa muscular. E, geralmente, o jejum, ele entra por terra abaixo, né? Nisso daí, porque de nada adianta você fazer o jejum ali e depois você consumir aí mais. Perde até o exercício que você sofreu lá na academia. Não rende no treino, né? Você não tem... Porque, querendo ou não, para você conseguir emagrecer, você precisa de adaptações boas durante o treino, né? Para que você consiga ter um resultado legal. Se você não tem, basicamente, uma fonte de energia boa ali para você treinar, geralmente você não vai conseguir treinar bem, você não vai ter adaptações boas, você também não vai ter resultado, né? Essa questão de ganho de massa, também tem prova na família. Eu até peço licença aqui para nomeá-lo aqui. O João Vitor é um grande exemplo de ganho de massa e é um grande exemplo de paciente seu também. Então, não tão somente aqueles que querem perder peso, igual eu, no meu caso, paciente do Bruno, mas a questão também de quem quer ganhar massa. O João Vitor é um exemplo de quem ganhou massa. Ele saltou aí gigantescamente. Dá uns 4, 5 quilos aí já em 2 meses aí. E come bastante o menino, hein? A dieta, geralmente as dietas que eu passo, elas ficam em torno ali para mulheres de 1.200, 1.600, 1.800 calorias. Pra vocês terem ideia, para homem ali de 1.800 a 2.000, 2.500. O Jean já consome ali, se eu não me engano, tá com 5.500 calorias, cara. Diariamente. Então, assim, é o dobro, o triplo do que uma pessoa normal tá consumindo, né, cara? E tá ganhando massa muscular comendo e de maneira saudável, sem tomar nenhum tipo de remédio, sem tomar nenhum... Sem nada, exatamente. Isso, falando em remédio, eu acho importante a gente tocar nesse assunto também. Você, como profissional da área, pode nos orientar melhor até. Às vezes as pessoas pensam, e muitas das pessoas que estão nos assistindo, às vezes até tomam, e aí você pode falar para nós se isso é saudável ou se não é, ou se, dependendo de caso, é saudável, dependendo de caso, não é. Que é a questão de medicamentos para emagrecimento. A gente vê bastante propaganda, às vezes a pessoa não tem o tempo, ela não consegue fazer o tempo de ir na academia, ela acha que tomar aquele remédio e para emagrecer vai ser legal, vai manter o corpo legal. Isso é saudável? Não é? Qual que são os riscos? Você sabe dizer isso para nós? Assim, geralmente, as medicações elas têm efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, você pega o Ozempic aí, né? Geralmente, a pessoa ela não consegue comer muito bem, né? Geralmente, ela fica mais fraca. Porque, querendo ou não, o Ozempic é uma medicação para diabético, né? Então, o Ozempic é ruim? Não. Tem pessoas que usam para aquilo que ele foi feito, né? Mas ele também é usado para emagrecimento, né? Então, geralmente a pessoa, depois, aí, pós o Ozempic, né, ela acaba talvez reganhando aquele peso, né, que ela perdeu.
ela acaba também, às vezes, perdendo muita massa magra, porque você perde muito peso, né? Então, se não tiver associado ali, junto com o acompanhamento médico, né? Que seja um médico também sério, que realmente esteja passando pelo aquele fim, né? De prioridade para aquela pessoa, não vai dar certo, né? Então, a pessoa vai ter muito efeito colateral, às vezes ela não vai conseguir comer de novo, ela vai perder apetite, né? Tem pessoas que, às vezes, tomam Ozempic, não sente vontade de comer, às vezes vai beber uma cerveja, passa mal, vai comer uma coisa um pouco mais gordurosa, passa mal. Então, a pessoa emagrece não porque ela está tomando só a medicação, mas porque ela deixou de comer, né? Então, aquilo vira, querendo ou não, cara, um desprazer para a pessoa, né? Então, claro, eu não acho uma coisa saudável, né, a medicação para emagrecimento, porque as pessoas elas buscam uma pílula mágica, né? Elas querem o mínimo de esforço possível, né, para conseguir um resultado rápido. Em 30 dias. Exato. E pelo que você falou assim, resumidamente falando, a medicação, pessoal, ela é saudável para aquele paciente que às vezes ele está num ganho de peso lá, que ele está correndo risco de infarto ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí, ainda assim mesmo, ele na academia, às vezes toma um remédio para ajudar nisso. Então, nesse caso, acompanhado com o médico é saudável, senão não é recomendável. Tudo que for acompanhado com o médico, né, um médico sério, ok. Mas até os médicos, a primeira via deles, né, é o exercício físico e a nutrição, né? É o primeiro fator. Se a gente vê, às vezes, tanto é que muita pessoa faz a cirurgia bariátrica, né? Quando vê que a pessoa realmente está com risco, cara, que ela não consegue mudar, geralmente é por fatores emocionais, né? A pessoa geralmente tem muita ansiedade, é muito estressada e ela acaba descontando na comida, né? Então aí sim os médicos, tanto é que tem um acompanhamento de 2 anos ali, né? Antes da cirurgia bariátrica, né? Para que a pessoa possa fazer, para ver realmente se ela consegue mudar com hábitos saudáveis. Se ela não conseguir realmente, a bariátrica não faz nem sentido a bariátrica também, né? Exatamente. Ô Bruno, eu vejo a sua família como um exemplo lá, e a gente percebe, por exemplo, que uma até das minhas intenções aqui nas minhas empresas, na minha área profissional. Hoje a pessoa consegue chegar lá no seu escritório e praticamente resolver todas as questões físicas, vamos dizer assim. Tem academia disponível lá até as 9 horas da noite, né? Das 6 às 9 horas da noite. E tem o nutricionista. Lá a pessoa então entra e sai lá satisfeita e completa nesse sentido. Tem teu pai também, que é um grande renome aí na cidade na questão de contabilidade, contábil, né? Então, fala um pouquinho da sua família para nós, esse piso familiar, que todo esse sucesso seu aqui na nossa cidade, todo esse seu profissionalismo também, graças à educação que você recebeu, o pilar que seus pais te dão. Assim. Claro, com certeza. Porque, assim, basicamente a gente tem uma estrutura muito boa, né? Nossos pais ali, tanto eu, o Leandro e o Rodrigo, né, que somos 3 irmãos ali, nós sempre recebemos uma educação muito boa, né? Dos 2. E sempre colocou nós para trabalhar desde cedo, né? Então, tipo assim, desde os 13 anos ali, meu pai já, não, vem aqui que você vai entregar papel na rua. Em família. Vai ser office boy, vai aprender a fazer alguma coisa, vai aprender a conversar, vai aprender a falar, né? Porque senão você sai, você entra às vezes no ensino médio ali ou numa faculdade chucrão, né? Você não sabe nada, nunca trabalhou, nunca fez nada, né? Então, a gente deve muito a eles. Basicamente, eles criaram toda a estrutura ali para a gente conseguir ter o que a gente tem hoje, né? Óbvio, aí veio o Leandro estudando a parte da educação física, depois veio o Rodrigo com a contabilidade. É aquele esquema, né? Quanto mais jovem a pessoa, mais coisa nova você vai trazendo, né? Com certeza. E aí depois eu entrei no ramo da educação física também, a gente começou a melhorar um pouco mais a academia, né? Então, basicamente, a gente trabalha tudo em família, né? Isso é muito bom ali. Às vezes dá as desavenças, briga ali e tudo mais, às vezes é difícil trabalhar em família. Mas, cara, é muito bom, porque a gente tem sempre contato ali, a gente está sempre tudo junto ali, então é sensacional. Isso aí transmite para nós que somos clientes e a gente se sente mais confortável, principalmente nós que somos bastante família também, a gente se sente confortável e além da questão profissional, nós somos amigos de casa, né? Teu irmão, meus filhos, os seus sobrinhos, seus irmãos, né? São de dentro da minha casa e eu também sou de dentro da casa deles, então isso transmite não só para mim, mas eu tenho certeza que para todo mundo também. Essa questão de trabalho desde pequeno aí é fantástico. Eu sempre falo para minha esposa
para a gente não, para nenhum pai, na verdade, ter vergonha do filho estar trabalhando, seja ele que idade foi, quanto mais cedo, melhor. Eu, desde muito pequenininho, eu sempre peguei carrinho de picolé, saí vendendo picolé na rua, fui bichinho de trenzinho, dirigi buguinho. Eu tenho muito orgulho de contar isso para as pessoas, porque foi isso que me ensinou a ser o que eu sou hoje, que é conversar bastante com as pessoas, gostar de empreender, ter a formação que meus pais me deram. Então, eu também sou muito grato à minha família. Eu tenho certeza que você também é muito grato à sua família. Fala um pouquinho para mim, a gente pulando um pouquinho de assunto, para a gente ir caminhando para os nossos finalmente. Gostaria de saber de você, mais uma vez quero te parabenizar pelo grande sucesso, 28 anos apenas, né? Eu tenho 35, o Bruno apenas 28 e já é um grande empreendedor, grande estudioso, realmente dá resultado tudo aquilo que você faz, então quero te parabenizar quanto a isso. E quais são as pretensões do Bruno para o futuro? O que o Bruno pensa? Vai aumentar os seus negócios? O que nós podemos esperar do Bruno daqui para frente, pensando no futuro? Eu sempre falo bastante também que você é mais novo ainda, na geração mais nova que a minha, mas eu acho que a nossa geração agora realmente está se concretizando. Acho que agora é a nossa obrigação de cuidar do futuro da nossa cidade, da nossa região. Então, essa responsabilidade já está conosco. Nossos pais nos deu todo o alicerce necessário para que nós consigamos dar o suporte para os nossos futuros, que são os nossos filhos e tudo mais. Então, eu gostaria de saber quais são os planos do Bruno. Sim. Cara, é o seguinte, eu acho que tudo aquilo que você faz com amor, né, com carinho a tua profissão, acaba saindo... Às vezes as coisas vão acontecendo, vão dando certo sem você imaginar que daria tão certo, né, cara? Então, assim, eu acho que o principal é dedicação, estudo, empenho. Tô agora fazendo 3 pós-graduações seguidas, cara. Então, assim, pós em emagrecimento e hipertrofia, pós em exames laboratoriais, né, pós em marketing, porque tudo isso aí buscando evoluir mais, né? E, tipo assim, a pessoa fala, às vezes não é cansativo, não é... Não, cara, não é porque quando você está ajudando o próximo, né, igual você comentou aí do futuro da cidade e tudo mais, quando você está ajudando o próximo, cara, é super prazeroso. Então, você trabalha basicamente, só que a gratificação que você recebe das pessoas falarem o seu nome, das pessoas gostarem de você, das pessoas marcarem consulta e marcarem para conversar com você, é fenomenal isso, cara. E pretensão futura, eu pretendo começar a ir um pouco mais para o meio online, né? Começar a divulgar um pouco mais o meu trabalho de meio online, né? Porque basicamente eu fico ali, às vezes posto algumas coisas, né? Posto alguns resultados, mas eu não tenho nada estruturado, né? Então agora eu estou criando uma identidade visual, né? Estou buscando aprimorar um pouco mais o Instagram, fazer as paletas de cores certinhas, né? Para realmente chamar um pouco mais de atenção e distribuir essa informação, esses 4 anos que eu tenho no consultório, que eu estou, né? Distribuir para mais pessoas. Porque quanto mais pessoas a gente conseguir abranger, abordar, ensinar, eu acho que isso daí é a principal meta de vida, cara. O mundo virtual, na verdade, ele é infinito, né? Sim. Então, as redes sociais veio para ficar, ela traz mais coisas boas do que ruins, tem as partes ruins, mas as partes ruins a gente sabe separar. Mas eu acho que é inevitável o mundo virtual crescer cada dia mais. A questão da identidade visual, eu até sei, os nossos meninos aqui da agência, o Pedro Garavini e a Divon, nos forneceu a água desse bate-papo aqui hoje e eles são fantásticos, nos apoiam também nas nossas empresas. Também não posso deixar de ressaltar o grande trabalho do Rubão, que dá toda essa estrutura aqui para nós, faz um papel fantástico e Deus colocou ele no nosso caminho também para as coisas trilhar. E como você falou aí, as coisas quando fluem, o resultado vem de maneira muito natural e é prazeroso que você vê de fato o resultado. E no seu caso, que atende pessoas, as pessoas também vê o resultado e é isso que demonstra todo o seu sucesso nessa questão nutricional aqui na cidade de Brodowski. Então, quero te parabenizar mais uma vez, aos alunos ou aqueles interessados, pacientes que queiram. Fala um pouquinho como é que faz para contatar o Bruno. Tá. Geralmente pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, né? Aí eu explico tudo certinho, como que funciona as consultas, né? Os retornos, como que é a maneira de atendimento.
E agora eu tô com uma pessoa me ajudando lá, né, a Bianca, ela geralmente está marcando as consultas para mim, né, organizando toda a agenda ali, né. Mas de horário, geralmente eu começo às 7, paro por volta de umas 11 ali, que é o horário que eu costumo fazer exercício, né. E depois eu volto às 2 ali, vou às vezes, cara, até 8h30, 9 horas da noite, mas geralmente eu tô parando às 8 agora para dar tempo de estudar e fazer tudo que eu consigo fazer, né. E atendeu os clientes muito bem. Então, Bruno, muito obrigado por ter vindo ao Valente Cast. Foi um prazer recebê-lo você aqui. As portas estão abertas. Se tiver algum assunto, todos os assuntos da parte nutricional, tenho certeza que são interessantes. Tem inúmeros. Se a gente escolher um tópico aqui, eu acho que a gente fica 1 hora falando só de um tópico. As portas estão abertas. A gente se vê praticamente todos os dias, então é só marcar e a gente agenda para estar aqui batendo um papo. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço por estar falando, explicando um pouco mais sobre algumas questões nutricionais da academia, de medicação, de jejum, e tirar essa dúvida da galera aí, né? Abraço, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Abraço.